Reunião normal, 13 de março de 69. Santa Bibiana, rogai por nós. Na realidade, Saint-Simon, eu acho que os senhores todos sabem disso, era um duque da corte de Luís XIV que escreveu Memórias Caudalosas, 8 volumes em papel de arroz, com quantas páginas cada volume? Umas 1.100 páginas cada volume, e quase que cada página contendo várias joias. Dom Pedro leu Saint-Simon com certeza, né, Dom Pedro? Não inteiro, né? Mas na França todo mundo lê, certo? Saint-Simon todo mundo lê. É um escritor que não escreve muito bem, quer dizer, gramaticalmente falando, se pode fazer dele toda espécie de objeções, mas ele é, apesar disso, um dos grandes escritores da língua francesa. Porque ele é fraco na gramática, mas fortíssimo na literatura. Quer dizer, ele tira de cada palavra um efeito extraordinário, e quando ele não tem uma palavra adequada para dizer que ele crê, o que ele quer, ele cria um neologismo e põe o neologismo em circulação. Mas pela etimologia da palavra, a gente percebe o que ele quer dizer e percebe que aquele neologismo era indispensável para o pensamento dele. Um observador finíssimo, um homem capaz de, pelas minúcias, tomando em consideração minúcias, fazer interpretações muito sagazes, mas, de outro lado, não era nem um pouco um pensador. Ele era um homem muito hábil no descrever, mas ele não tinha doutrina, ele não tinha grandes princípios. Tanto é que quando a gente vai ver o furor dele contra as coisas do tempo dele, de algum modo tomam algo que a política do rei Luís XIV tinha de igualitário. E ele pega com muita sagacidade a linha igualitária da política absolutista de Luís XIV. Mas quando a gente se pergunta até que ponto ele, Saint-Simon, tem uma filosofia anti-igualitária, se isso corresponde a uma doutrina, não se vê clara a doutrina nele. E quando a gente se pergunta qual seria a sociedade ideal para ele, a gente tem a impressão que para o mundo corresponder o ideal dele era só tomar alguns privilégios, dar alguns privilégios honoríficos aos duques, a cuja categoria pertencia a ele, e ele acharia que estava tudo resolvido. Quer dizer, ele é um homem extraordinário no descrever, mas ele não é de nenhum modo um pensador. Não é um homem de doutrina, ele é apenas um grande pintor de costumes de uma época, é o que ele põe nas memórias dele. Agora, através da pintura, percebe-se a época, e então descrita genialmente. Quer dizer, a cortesia francesa, quando ela atingiu talvez o seu auge. Pode-se discutir se foi no tempo do Luís XIV ou no tempo do Luís XV. A meu ver, no tempo do Luís XV ela foi uma cortesia mais delicada. No tempo do Luís XIV foi uma cortesia mais elevada. Mas, sem dúvida, o ápice da cortesia francesa se deu nesses dois reinos. No reinado de Luís XIV e no reinado de Luís XV. Ele pegou o reinado de Luís XIV e uma parte do reinado de Luís XV. Portanto, ele está extraordinariamente bem situado para descrever isso. Bom, agora, eu não posso aqui fazer o que eu tenho material feito para isso, que é tomar o Saint-Simon, que eu tenho todo anotado, e começar a dar para os senhores as cenas. Porque para fazer a seleção das cenas, eu deveria ter uns 15 dias de trabalho sem interrupção. Por outro lado, eu precisaria, para depois dar as cenas, um simpósio, porque são tantas e constituem no seu conjunto uma coisa tão rica que é quase indissociável uma da outra, as cenas de cortesia. De maneira que eu tenho que me reportar mais ou menos as ideias correntes que existem sobre a cortesia do Grand Siècle e fazer uma descrição e uma análise, uma interpretação doutrinária dessa cortesia com um objetivo que eu vou expor daqui a pouco. A única coisa que eu queria dizer, para explicar um ou outro comentário que eu vou fazer, é que essas maneiras não morreram no século XVIII, século XVII e XVIII. Elas tiveram uma espécie de sobrevida depois da Revolução Francesa. E elas chegaram, de algum modo, em alguns ambientes, alguma coisa delas chegou até nossos dias. De maneira que eu ainda pude conhecer algumas pessoas que tiveram cortesia antiga e que eram um pálido reflexo
da velha cortesia do grand siècle, não é? De maneira que, às vezes, eu poderei, num comentário distraidamente, citar quer um fato do século XVIII, quer um fato do século XIX, quer um fato de autoria de pessoas do século, que viveram no século XX, mas que se formaram ainda de acordo com a escola do século XIX. Porque essa é uma tradição que foi se depauperando ao longo dos tempos, mas que foi vivendo. E enquanto viveu, foi linda. Hoje, um ou outro raro sobrevivente conserva essa tradição. Mas é uma coisa que a gente tem que procurar não sei com que lente de precisão para encontrar. Né? De maneira que, então, um ou outro comentário que eu faça sobre fatos mais recentes deve reportar-se a isto como sendo continuação de uma determinada tradição. Bem, então eu queria fixar a importância desse comentário. A importância desse comentário é, em primeiro lugar, de dar uma compreensão do que é que seja a verdadeira cortesia, para nós termos em vista o mal que a revolução faz ao mundo, eliminando a cortesia. Porque a gente pode dizer que a cortesia está quase eliminada do mundo de hoje. Bom, de outro lado, entretanto, há uma coisa que apresenta um interesse maior, e eu queria insistir neste ponto. E é o seguinte, é que através disso nós conhecemos melhor a doutrina católica. Um dos modos melhores pelos quais eu cheguei a conhecer a doutrina católica foi exatamente este. Tomando as coisas como eram nos séculos em que a Igreja influenciava os costumes, tomando esses costumes, estudando-os e procurando explicá-los pela doutrina católica. Quer dizer, pondo-me a mim mesmo a seguinte pergunta: em que sentido, de que maneira, em que termos é que isto, que nesse século se praticava, deve ser entendido como uma expressão da doutrina católica? Bem, depois de eu ter feito de me ter dado esta resposta a essa pergunta, eu então passava a outra parte do estudo. O que é que quer dizer a Igreja quando ela diz tal coisa? Não quer dizer o que o Heresia Branca diz, mas quer dizer tal coisa assim. Eu vou dar aos senhores um exemplo e os senhores entenderão perfeitamente. Os senhores encontrarão um número enorme de sacerdotes. Faça um pouco de café para Dom Pedro, viu? Acho que Dom Pedro prefere. Dom Pedro prefere café, talvez, né? Eu perdi o que dizia, o que é? Eu estava dando uma aplicação do princípio. Os senhores tomem o seguinte: os senhores encontram um número enorme de padres que dizem o seguinte: a senhora dona de casa deve levar a afabilidade para com suas empregadas tão longe quanto possível. E, fazendo assim, ela pratica um ato de caridade cristã. Bom, princípio formulado como está, coloca a alma do católico numa espécie de bipartição. Porque, de um lado, a afabilidade é uma virtude. E toda virtude deve ser levada tão longe quanto possível. Logo, a dona de casa deve ser tão afável quanto possível com a empregada. Então, o princípio é verdadeiro. De outro lado, nós sentimos bem que, se for ser afável como o padre recomenda, a dona de casa se nivela completamente com a empregada. E que ele, no fundo, sob a fórmula afabilidade, de fato está recomendando uma equiparação na igualdade. Nós ficamos sem saber como é que o princípio se aplica. O que é que o princípio quer dizer praticamente? Bom, o mesmo se pode dizer da afabilidade do professor com os alunos. O professor não deve ser tão afável quanto possível com os alunos? Deve. Porque a gente deve ser tão afável quanto possível com todo mundo. Mas se o professor for ter com os alunos todas as formas e graus de afabilidade, o aluno monta no professor. Agora, então, é caridade cristã deixar-se montar? Resposta do padre: tenha pena dele, coitado,
trate com bondade, com mansidão, não seja orgulhoso querendo afirmar sua superioridade de professor, porque assim você terá imitado nosso Senhor Jesus Cristo, que ele se deixou esbofetear e arrastar, etc, etc, etc. A gente fica assim, diz, bom, mas enfim, eu não vou imitar Jesus Cristo? Jesus Cristo de fato não fez isso? Então, qual é o modo que a gente tem? É procurar ver, na época em que havia uma civilização cristã, qual era a afabilidade dos patrões com os empregados, para ver como é que esse princípio se entendia. Daí a gente vai ler o catecismo e entende de um outro modo do que está nos subentendidos de hoje. Não nos está expresso, mas está oculto hoje. Eu me lembro, por exemplo, de ter visto várias vezes minha avó, que era uma senhora muito imponente. Ela era imponente até cochilando da cadeira de balanço, que é uma cadeira de balanço que está hoje no meu escritório. Ela era incapaz de deixar cair a cabeça de um modo que não fosse correto. Quando ela deixava cair por negligência um chale, o chale caía do chão de modo bonito. Eu não sei o que acontecia com ela, mas comigo, por exemplo, se eu tiro um capote, o capote cai de modo horrendo. Se ela tirava, aquilo caía. Ela fazia crochê, rolava no chão aquele novelo, rolava de modo bonito, formava um fio bonito. Tal era o modo de ser dela, que tudo nela caía com harmonia. Quantas vezes eu vi minha avó, umas 10 vezes mais, ela sentada com aquela linha dela, fazendo crochê e conversando com uma preta como piche, que fora escrava dela ali junto. Eu já contei essa cena aqui várias vezes. Nós precisávamos ver como ela conversava e como conversava a preta. Como a preta conversava com veneração com ela e como ela tinha bondade com a preta. Como a afabilidade dela era uma afabilidade que descia das nuvens, por circuitos cada vez mais largos até tocar a preta. E embora as duas estivessem sentadas a 1 metro uma da outra, um pouco mais, que distâncias históricas, que distâncias culturais, que distâncias psicológicas havia entre ambas, e como ambas respeitavam essas distâncias. Então eu compreendi como é que se pode levar tão longe quanto possível a afabilidade como empregada. Quer dizer, a gente conhecendo o passado, interpreta melhor o princípio do catecismo de nossos dias. Esse processo de reconstituição catequética está claro, ou alguém gostaria de me fazer uma pergunta a esse respeito? Se não fizer, estou à disposição. Bem, o que se deprecia dá nojo, e é pisado ao pé pelos outros. Não tem conversa. Bom, então aqui vem a necessidade, a conveniência de uma explicação da cortesia antiga com os princípios doutrinários que estão por detrás. Porque então a gente compreende melhor a doutrina da igreja. Então são 2 objetivos que eu tenho visto. O primeiro objetivo, mais próximo, é a valorização da cortesia, na qual hoje em dia se tem a tendência a ver apenas um conjunto de fórmulas perentas. A outra coisa é o método de elucidação da doutrina católica através do exemplo histórico. Um exemplo de aplicação desse método. São as 2 coisas que eu pretendo desenvolver hoje à noite. Bem, o que é que o que é que eu quero dar a entender por cortesia? A cortesia, hoje em dia, é entendida num sentido muito estrito. Eu pensei em escrever no quadro negro, mas eu tenho a impressão que eu, dando bem esquematicamente, dispenso o quadro negro. Eu dei, portanto, o sentido, qual é o interesse da matéria. Agora eu vou dar a definição do vocábulo sobre o qual eu vou fazer o estudo. A cortesia hoje é tida, ao menos aqui no Brasil, eu sei que a palavra existe em castelhano, mas eu não sei bem que sentido ela tem em castelhano. Aqui no Brasil, na linguagem contemporânea, a cortesia é uma expressão que significa um conjunto de fórmulas que a gente emprega, fórmulas convencionais, ou mais das vezes, que a gente emprega no trato com os outros. Além das fórmulas, a palavra cortesia tem sentido um pouco mais largo, é um conjunto de atitudes. Por exemplo, a cortesia manda que a gente receba uma pessoa em casa com a expressão afável, risonha. Não é uma fórmula,
mas é uma atitude. Eu tomo a palavra cortesia num sentido mais amplo. A cortesia é uma excelência no trato com as pessoas. Não é, portanto, apenas um conjunto de fórmulas ou de atitudes, mas é todo o trato. O ter um trato excelente com as pessoas, isso se chama cortesia. Como os senhores estão vendo, a cortesia é muito mais do que uma simples polidez. Porque o que eu acabo de dizer em cima é a polidez. A cortesia hoje se identifica com polidez. Mas a cortesia, no sentido mais profundo da palavra, é muito mais do que isso. É, ao tratar a pessoa, saber tratá-la excelentemente. O que isso importa? Importa em conhecer inteiramente a situação da pessoa a quem eu trato. Depois, conhecer a minha própria situação, sem megalice bem entendido. Depois, conhecer a ocasião em que eu estou tratando com a pessoa. Quer dizer, se é um trato de negócio, se é um encontro formal, se é um encontro fortuito na rua, se é uma visita de pêsames, se é uma visita de felicitações, etc. Quer dizer, eu tomar consciência da ocasião em que eu estou tratando da pessoa. Tomar em consideração os antecedentes das minhas relações com a pessoa. E, tomado tudo isso em conjunto, tratar a pessoa excelentemente. Quer dizer, ter uma atitude perante a pessoa, todo o meu comportamento perante ela ser excelente. Isto é a cortesia. Como os senhores estão percebendo, a cortesia supõe, portanto, muito pensamento. Quer dizer, supõe muita análise da vida. A verdadeira cortesia supõe da parte da pessoa uma verdadeira análise da vida. Um exemplo entre mil outros. A gente encontra, por exemplo, um militar que se tornou ilustre na guerra. Um general que brilhou na guerra. Bem, mas esse general ainda está na força da idade e está dormindo sobre os seus louros. A gente trata esse general de um modo. Outra coisa é esse general tendo atingido uma idade provecta, já tendo entrado para a história, estando também meio velho. A gente trata o general de outro modo. Há um certo modo mais afável, um certo cuidado. Há uma expressão francesa, certains égards, que é especial para isto. Certains ménagements, eu não sei bem como traduzir isto, que se devem ao mesmo homem em circunstâncias diversas da vida dele. Mudaram as circunstâncias, mudou o trato. A gente tem que conhecer tudo isso, analisar tudo isso, saber de que peso é tudo isso, para saber tratar cada um como deve. Isto é o pressuposto da cortesia. Bem, para isto, nós vemos desde logo que a cortesia é uma virtude inerente às sociedades não igualitárias. Ela não é possível nas sociedades igualitárias. Porque o igualitarismo é fazer tábula rasa de tudo isso. O igualitário não toma nada disso em consideração. Depois, como a sociedade igualitária, os velhos querem parecer moços, os moços querem parecer criança. Quer dizer, toda a tabela de valores é contestada e invertida até. Resultado da cortesia, as situações não existem, ou quase não existem. E a cortesia se torna quase completamente impossível. Quer dizer, a cortesia é uma virtude que é própria, é um procedimento no qual entram três virtudes católicas. Primeiro é a humildade. Mas em que sentido da palavra humildade? Nesse sentido, a humildade é verdade. Não no sentido de dizer, eu sou o último dos homens, eu sei que eu valho tão pouco quanto um lixeiro. Eu sei que não é verdade. Quer dizer, mas é saber, a meu respeito e cada um dos outros, a verdade. O que é que eu sou? O que é que ele é? Qual é a situação em que nós estamos? Etc, etc. Quer dizer, começa pela humildade nesse sentido da palavra. Bem, ela tem conjugada consigo a justiça. O velho princípio do direito romano, jus sum quique tribuere, tributar, reconhecer a cada um o que lhe é direito. Quer dizer, as pessoas desiguais têm direito a um trato desigual. E é um pecado contra a justiça tratar
igualmente desiguais. Isso é um pecado contra a justiça. Bem, e depois a caridade. A caridade, nesta aplicação, é uma forma do trato por onde a pessoa, embora conhecendo, finge ignorar certos lados fracos do outro. Quer dizer, vai além da justiça, porque a justiça é ali, no taco. Eu acho que eu contei esse caso aqui, não me lembro bem, um caso de brincadeira de muito mau gosto, mas aí vocês vão ver o que é caridade. Um banqueiro, ou coisa que o deram, um banqueiriforme, pelo menos aqui de São Paulo, que convidou um grupo grande de casais para jantar em casa dele, com ele e com a senhora dele. E qual não foi, ele vinha da Europa, qual não foi o horror dos casais que iam chegando, vendo que ele estava com uma doença no nariz, uma doença horrorosa, uma protuberância no nariz, mas uma coisa medonha, uma carne horrível, nojenta, etc, etc. Várias pessoas que chegaram dizendo, isto é a descortesia moderna. Oh, fulano, o que aconteceu com você? Em determinado momento, chegou um casal que cumprimentou como se não houvesse nada. Tomou o choque, dominou-se, mas não disse nada. Como é você, etc, etc, entrou, sentou junto com os outros. Em certo momento, durante a conversa, ele tirou aquilo, era uma coisa de borracha, mas que imitava a realidade perfeita e ele estava normal. Era uma brincadeira de péssimo gosto. Na hora de se despedir, ele comentou com esse casal: os únicos inteiramente educados foram vocês, porque foram os únicos que não me disseram nada. Por quê? Porque este é o procedimento perfeito. Né? Os senhores estão vendo o que é? É uma aplicação da virtude e da caridade. Quer dizer, é perceber que seria desagradável para aquele homem, uma vez que ele está com aquela meriganga, está fazendo comentários sobre o nariz dele, que ele preferia que a gente esquecesse do nariz. Então a caridade, mas levada a um estado de finura. Aqui que vocês estão vendo o que é a caridade e como é diferente de uma caridade, eu vou usar a expressão no seu sentido pejorativo, caridade de mera sacristia. Quanto entra de inteligência nessa caridade, quanto entra de tacto, mas que é virtude católica, né? Entra aqui no trato com os outros. Eu há pouco tive um exemplo interessante, eu até me lembrei desse caso, entrando aqui no hall. O interessado me desculpe a referência, mas eu fui cumprimentado ao Pedro e eu vi que se eu não dissesse nada a Dom Pedro sobre o fato de eu estar de muletas, Dom Pedro não me diria uma palavra também. A coisa passaria em branca nuvem. É como se deve fazer, não é? Embora seja uma coisa passageira, acidental, etc, etc, é como se deve fazer. Não é? O que é? É uma finura da educação, mas que no seu resíduo antigo era uma aplicação do princípio do catecismo. É preciso ver nisto não um mundanismo, porque não é. Nisso tem muito mais profundidade, tem exatamente a virtude da caridade. A caridade leva a isto, a dissimular os defeitos dos outros por essa espécie de amor fraterno, requintado, exquis, que todos os homens se devem uns aos outros. Aqui vocês estão vendo a perspectiva exata como vai se pondo. Bom, então, essas três virtudes juntas florescem muito numa sociedade desigual. Nessa sociedade desigual, mas não que seja uma sociedade desigual num tumulto, mas é uma sociedade desigual com ordem. Aqui os senhores veem, ainda no Ancien Regime, portanto até a Revolução Francesa, como as coisas eram. Por exemplo, um é o valor do duque, outro é o valor do magistrado, outro é o do general, outro é do grande médico, outro é o do diplomata, outro é de uma senhora que é uma grande dona de salão e que recebe eximiamente. E outra é de uma tontona, mas que é boa mãe de família. São valores diferentes. O que a gente vê na sociedade do tempo de Saint-Simon é que, por causa da doutrina católica e à luz da doutrina católica, isso estava inteiramente classificado. E sabia-se cada uma dessas coisas o que é que valia. E sabia-se catalogar as pessoas de acordo com essas várias tabelas.
De maneira que, em presença de alguém, havia uma série de fórmulas e de provas de respeito que eram adequadas ao que vale cada um. Então, vocês estão vendo que uma filosofia da vida que gerou uma organização social, gerou um estilo de vida, tudo nascido da filosofia católica da vida, da teologia. Gerou um estilo de vida e gerou, então, uma cortesia, que é a flor desse estilo de vida, é o trato. Quer dizer, uma alta flor de civilização, uma cortesia. Eu prefiro um povo que não tem nenhum desses progressos modernos e é muito cortês, do que um povo sem cortesia, mas que tem, por exemplo, aviões supersônicos. Se um avião com avião supersônico, qualquer besta entra, basta ter dinheiro. E dinheiro qualquer besta tem, basta abrir os olhos. Mas não é disso que se trata. Trata-se é de ter tudo isso dentro de si, todas essas concepções, trata-se de ter uma alma católica. Bem, essa cortesia eu vou dar exemplo dos senhores. Saint-Simon fala, para chegar um pouco do Saint-Simon, de uma senhora, era, se não me engano, uma Comtesse d'Evreux, que tinha ela sabia tão bem cumprimentar as pessoas, que quando ela estava, ele dá um exemplo concreto, numa roda onde tem, infelizmente eu não tenho livro aqui para consultar, mas tem, por exemplo, um general, um príncipe, um magistrado, o médico do rei e uma amiga dela, ela seria capaz de fazer uma reverência diante de todos, olhando para cada um sucessivamente e, pelo olhar, dosando o cumprimento segundo o que era cada um. Isso não é um mundanismo, é uma flor de justiça, uma flor de humildade, uma flor de caridade. É a igreja que suscita essa perfeição. Bem, eu falei de etiqueta. A etiqueta é uma coisa muito mais vasta do que a cortesia, no sentido de hoje da palavra, mas faz parte do ar de corte de antigamente. Vamos imaginar, por exemplo, na corte de Luís XIV, coisas de etiqueta. O rei, em primeiro lugar, normalmente a etiqueta daquele tempo era diferente de hoje. Da de hoje, vocês vão ficar chocados com isso. Estava-se habitualmente de chapéu na cabeça dentro de casa, os homens. E também no jardim. De maneira que um homem dentro de casa tinha a peruca, que é uma coisa que normalmente choca muito os senhores, a peruca, e por cima da peruca um chapéu. E o chapéu ainda tinha plumas, e muitas vezes tinha as pedras preciosas, além de bordados. Bom, então, portanto, vamos dizer, o rei sai no parque, Luís XIV sai no parque acompanhado com um grande número de cortesãos. Ele se encontra com um primo. Ele encontrando com um primo, como é a pessoa mais próxima possível dele, ele tira ligeiramente o chapéu. E a única categoria de homens para a qual o rei tira ligeiramente o chapéu. Para os outros ele não tira. Bem, ele tira, entretanto, para todas as senhoras que ele encontra, até para as criadas do palácio. Vocês estão vendo aqui a dosagem. Uma criada do palácio era imensamente menos do que um príncipe primo do rei, mas era uma mulher. E as ideias da cortesia antiga levavam a respeitar na mulher a fragilidade. Levavam a respeitar na mulher a graça. E viam uma excelência particular em que o homem, que representa a força, soubesse tributar esse respeito à fragilidade. Resultado, para qualquer mulher, o rei Sol tirava o chapéu. Então, vocês percebem o mundo de ideias, de considerações, de pontos de vista que entram nessa simples diferença de protocolo. Bom, ele encontra um cardeal. Para o cardeal, ele tira o chapéu inteiro, mais do que para um príncipe. Por quê? Porque é um chefe na ordem eclesiástica. E a igreja é mais do que o Estado. E por isso ele, diante do cardeal, se descobrirá suspendendo o chapéu inteiro. Bom, ele passa pelas ruas de Paris. Quantas vezes aconteceu? Não tanto ele, que ele ia pouco a Paris, mas outros reis da França, outros soberanos em todos os lugares.
ele ia a Paris e passava e via o Santíssimo Sacramento, que era levado para um doente. Imediatamente a carruagem real parava, e se não fosse do rei, era de um príncipe, era de um ministro de Estado, de um embaixador, de um general, fosse lá do que fosse, parava a carruagem e tinha dentro da carruagem almofadas para essa emergência. Os dois lacaios que estavam atrás desciam, colocavam a almofada no chão da rua e o rei se ajoelhava junto com todos os outros para ver Nosso Senhor Jesus Cristo passar. Por quê? Porque diante de Deus são todos iguais. Não sei se vocês percebem a fé que entra nisso. Como isso é uma coisa bonita. Não era tão raro o fato do rei ter tempo e fazer o seguinte: o Santíssimo Sacramento, quando saía à rua naquele tempo, não saía como hoje, no peito de um padre que vai conversando sobre futebol. Não é isso, não. Ele saía, o sino da paróquia tocava e o Santíssimo Sacramento ia debaixo de palio, carregados os palhos pelos fiéis e pelos fiéis mais importantes do lugar, que iam levar, acompanhar Nosso Senhor pelas ruas até a casa do doente e entravam na casa do doente. Fosse um porão. Porque onde entra Nosso Senhor Jesus Cristo é uma honra para cada um entrar. Bem, não era tão raro o rei tendo tempo pegar numa das varas do palio e ir à casa do doente. Bem, quando o rei entrava com o Santíssimo, não havia honras para o rei. Só estava presente o Santíssimo. É claro, onde está Nosso Senhor Jesus Cristo? Acabou-se. Mas isso é fé. São Simão descreve a cena de levarem o Santíssimo Sacramento para Luís XIV agonizante. As tropas, em grande gala, formando alas, desde a capela do Castelo de Versailles até o quarto de dormir, até a antecâmara do quarto de dormir do rei. A corte toda em traje de gala para honrar o Santíssimo Sacramento. Na escadaria que conduzia ao andar onde estava o rei, todos os príncipes e princesas da casa real ajoelhados para honrar o Santíssimo Sacramento. O cardeal arcebispo de Paris passava, levando o Santíssimo em grande aparato de cardeal, e seguido de todo o clero com velas na frente. É assim que Nosso Senhor era levado ao rei. Agora, por quê? Porque se havia tantas honras para o rei, a fortiori maiores eram as honras para Deus Nosso Senhor, para Deus para o Santíssimo Sacramento. Então o que é isso? Os senhores estão vendo que é um conjunto de fórmulas que envolvem o próprio Deus. Bem, uma coisa linda da etiqueta daquele tempo. Quando se rezava o Evangelho, o padre rezava o Evangelho na igreja, na hora de rezar o Evangelho, todo mundo se levanta, né? Mas os fidalgos puxavam a espada e assistiam o Evangelho com a espada alta. O propósito de guerrearem pela expansão do Evangelho e pela sua defesa. Eu não acho que isso é mais bonito do que ouvir uma missa em ninguém. E há uma... enfim, faz mal comparar. Não sei até se não é de mau gosto fazer a comparação. Bom, agora, o rei está na sua sala, recebendo pessoas. Há uma poltrona supereminente para ele e para a rainha. E eles ocupam o lugar mais em evidência da sala. Depois tem cadeiras com poltronas comuns para os duques e pares da França. Depois tem simples cadeiras para nobres de uma categoria menor. E para senhoras de uma categoria ainda menor, umas formas de almofada grande e redonda em que elas sentavam. Bem, por quê? Porque a hierarquia social é como uma escada, em que todos participam em grau maior ou menor do poder do rei e da dignidade do rei. E como os duques são chamados os florões da coroa do rei, os florões da coroa são aqueles ornatos que cercam a coroa, então eles, junto ao rei, se sentam numa cadeira que, sem ser um trono, tem algo de um trono. Agora, como os outros nobres já não são os florões da coroa do rei, sentam-se numa cadeira e os outros menos sentam no lugar mesmo. E muitos nobres estão em pé. Uma das virtudes do cortesão era saber ficar em pé. Porque ficavam horas em pé.
A tal ponto que se dizia que o verdadeiro cortesão deve sempre comer quando pode e sentar quando pode, porque é dura a vida. Bem. Agora, isto não chocava ninguém. E muitas vezes entrava uma pessoa que tinha direito a uma cadeira mais próxima do rei, os lugares se mudavam. E algumas pessoas ficavam desbancadas, passavam a ficar em pé. E ninguém se chocava. Era natural. Por quê? Porque o mundo é hierárquico. E a virtude da justiça, da humildade, da justiça, da caridade, levam a querer prestar esta honra a um outro. Você vê? Assim é que se faz. Esta é que é a hierarquia, a hierarquização de todas as coisas. É para vocês compreenderem, esta hierarquia não existia apenas de patrão para empregado ou de nobre para plebeu, mas existia igualmente acentuada em todas as categorias reais. Agora, categorias mais altas da sociedade. Agora, se eles querem ver como isso é católico e como isso se conservou na igreja, basta os senhores considerarem o seguinte: um bispo quando se paramenta, um papa quando se paramenta. É uma honra ajudar. Como? Quando se paramentava. Era uma honra ajudar o bispo a paramentar. Era uma honra ajudar o papa a paramentar. E eram altos prelados escolhidos para isso que ajudavam para isso. Por quê? Porque era a expressão hierárquica do serviço. Quer dizer, era portanto, toda uma sociedade na qual essa hierarquização se fazia de um modo muito pronunciado, de um modo muito acentuado e condicionava todos os costumes.